Boa noite, paz e graça. Vamos de novo conversar um pouco. Ontem nós demos um bom dia. Como todos os dias da semana, nós temos feito uma reflexão de alguns assuntos que a gente tem na leitura e no entendimento espiritual da leitura que a gente faz, ou de algumas leituras que já fizemos, e nos encontros que nós temos, na vivência da vida, na experiência de cada ano que já passamos. E nessa perspectiva de coisas boas que teremos pela frente, das coisas passadas que nos trouxeram até aqui, do fortalecimento das coisas difíceis que enfrentamos e vencemos, tudo serviu para nos moldar e nos transformar numa pessoa melhor. Mesmo com muitas falhas e defeitos, com problemas que ainda temos, com coisas erradas que a gente comete, com equívocos, né? Às vezes a gente acaba errando no pronunciamento, no falar demasiadamente, porque cada um tem uma característica. Eu muitas vezes penso, reflito, mas eu falo aquilo que penso, exponho o meu pensamento. Isso não quer dizer que meu pensamento seja certo, mas eu coloco ele. Não quer dizer que eu esteja errado. É uma forma de vivência. E às vezes algumas pessoas não entendem. A gente vai acumulando na nossa caminhada um pouco de cada coisa. É como um alimento que a gente se alimenta para ter vida. Água para saciar a sede, o vento, o ar para respirar e o pão para alimentar e ter força física. E o comportamento nosso no dia a dia, nós vamos absorvendo as coisas que nos envolvem. E a gente vai fazendo o filtro, vai passando a peneira, vai fazendo as nossas meditações, as nossas orações, a nossa introspecção e corresponde no nosso discernimento, a gente esboça o verbo, falamos, né, conversamos, dialogamos e expressamos. E isso traz, para quem nos ouve, às vezes, um incômodo. Para outros, um alívio. Para alguns, esperança. Para outros, prepotência. Arrogância para nós, como se nós estivéssemos querendo dizer como é que você deveria ser. Não. Ou como é que você deveria se comportar. Também não. O objetivo é que você tenha o filtro e faça a melhor escolha para tomar as decisões da tua vida. Nós temos aqui dito em alguns momentos que as maiores dificuldades da vivência do ser humano é ter um bom relacionamento e preservar ele. E isso em todos os ambientes, a começar em casa, na sociedade que tu vive, que tu participa, nas associações, nos clubes, no teu trabalho, enfim. Nós somos pessoas que vivemos correlacionadas com outras pessoas, outros grupos. Só que nós não estamos à toa nessa terra. A gente tem que ter uma percepção, entender que nós fizemos parte de um conjunto e que eu e você, ao ter o conhecimento daquilo que nós não tínhamos, passamos a saber. E no saber não é para pisar, machucar, ofender ou levar vantagens. Não. É para desfrutar da coletividade, das coisas boas, e viver numa sociedade mais digna, pacífica e ordeira. Existe uma regra para cada família, existem as leis que definem o que pode e o que não pode. A nossa consciência também nos acusa e nos define aquilo que devemos fazer e até onde nós podemos ir. Muitas vezes as nossas forças não deixam a gente seguir. Aí é um momento de cautela.
Outros momentos não temos condições de chegar lá. É o momento de esperar. E nessa concepção espiritual, que nós somos seres únicos, verdadeiros, insofismáveis, e temos uma parcela espiritual. E cada um tem uma porcentagem de Deus na sua vida. E aquilo que é dado para cada um, que é essa porção, que ela seja usada da melhor forma possível como ferramenta para ajudar o todo. E aí a gente vai ter uma sociedade melhor, mais organizada, mais justa e pacífica. Agora que nós temos notado que tem acontecido no Brasil, é algumas pessoas que acham que são donas da lei, da verdade, e usam seus instrumentos para fazer o que bem entendem, e ainda quando não conseguem, querem legalizar algo que não é legal, para transformar o ilícito em lícito, e nós sabemos que não é. Ninguém é bobo, ninguém é tolo, ninguém é tanso, para estar sendo ludibriado por algumas mentes diabólicas que só pensam no seu bel prazer, nos seus conluios, nas vantagens impróprias, nos desvios dos recursos, na soberba, na ganância e nas corrupções, que não é de hoje, é de muito tempo atrás, e que elas permeiam em vários lugares, em todos os cantos do nosso território brasileiro, mas que faz parte da vida de algumas pessoas e que elas não querem se desfazer disso. E o que tem a ver esse encontro de sexta-feira, a qual nós trazemos uma mensagem espiritualizada para dentro do teu coração, da tua vida e da tua família? É o momento de refletir. É o momento de botar os pés no chão e sentir a presença de Deus dentro da tua casa. E assim entender que existe uma guerra espiritual nos lugares altos, que é no mundo invisível, que tem essas batalhas e que a gente não vê, mas sentimos que o bem e o mal às vezes estão bem perto um do outro, que a luz ofusca a treva e incomoda a luz. A verdade combate a mentira. A justiça entra contra as injustiças. E dentro disso, nós encontramos sempre Jesus como nosso mestre. E ontem, sobre o amanhecer de cada dia, quando Deus nos sustenta e nos levanta com a sua destra, nos dando a proteção noturna, a gente entende que, em alguns momentos, Jesus ficou irado, porque ele era homem Deus, Deus na terra, sentindo as mesmas necessidades que eu e você. Algumas delas ele enfrentou, outras ele superou, e outras ele sempre demonstrou como é que deveriam ser. Então, ele ficou irado quando encontrou cambistas na frente do templo fazendo negócios com a fé das pessoas, negociando, vendendo, como se fosse um bolicho. Tu me dá tanto que Deus vai te dar tanto. Não existe isso. Jesus ficou irado com isso. No outro momento ele fica também irado quando ele se encontrava com os religiosos da ocasião, os doutores da lei, os fariseus, os sacerdotes, que sabiam todas as leis, desde o Decálogo as mais de 600 leis, que era a constituição mosaica do povo judeu, que diziam que ser assim, tinha que ser assado. No entanto, eles não faziam nada daquilo, mas apontavam para os outros fazerem. Eles subjugavam os povos e não davam um dedo para levantar quem estava caído. E quando ajudavam alguém, pediam que tocassem trombetas nas praças para dizerem que ele estava dando esmola. Eram os fariseus hipócritas. E Jesus os enfrentava quase que cotidianamente, porque eles iam atrás do mestre, não era para aprender, era para tentar pegar e prendê-lo, porque a inveja era muito grande, porque Jesus era luz,
é luz e sempre foi luz. E ali passava e irradiava o amor, a mansidão, e ele dizia, eu sou o enviado. E eles não criam, não desejavam, não aceitavam, porque quando Jesus falava, as pessoas iam mudando seus comportamentos, as suas mentes iam abrindo e entrando à luz da verdade e da justiça, e eles iam deixando alguns vícios, algumas manias de lado, se transformando em uma nova criatura, e a sociedade em si estava sentindo isto naquele momento. Sem falar de religião, sem falar de política, as pessoas estavam sendo renovadas em uma nova criatura na pessoa de Cristo. Daí, algumas coisas que estavam impostas naquela ocasião, Jesus estava os libertando da questão espiritual e do comportamento que até então tinham, das manias, dos costumes e das tradições que não levavam a lugar nenhum, mas somente ser cabresteado por outros religiosos e por alguns domínios políticos. E Jesus veio só quebrando os paradigmas com mansidão, mostrando suas virtudes, curando vidas e almas. E noutra ocasião, quando ele fica irado, é quando ele se aproxima de uma figueira, porque ele estava com fome e procurou fruto nela e não encontrou. Vamos ler essa passagem e falar um pouquinho sobre ela, que eu até dei um bom dia hoje nessa reflexão e postei no Face o texto da minha interpretação concernente a essa passagem. A figueira seca. Está em Mateus, no capítulo 21, no verso 18 a seguir. Uma parte dela se encontra também em Marcos, no capítulo 11, verso 12. E também continua em Marcos, versículo 19 até o 24. E de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilhavam-se, dizendo, como secou imediatamente essa figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, se tiverdes fé, não duvidardes, não fareis só o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis. Só para vocês saberem, que aqueles que saibam ou não, tem uma outra parte que Jesus fala em João, capítulo 15, verso 1 e 2 e 3. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, todo galho em mim que não dá fruto se tira, e aquele que dá fruto se limpa para que dê mais fruto. E vocês todos já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15. Tem mais uma passagem aqui que fala da figueira estéril, que não tem nada a ver com a figueira seca, né? Só para não fazerem confusão dessas passagens uma com a outra. Vamos aqui. Em Lucas 13, verso 6. E dizia Jesus uma parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse o vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta ela, porque ela ocupa ainda lugar nessa terra de forma inútil? E respondeu a ele e disse, Senhor, deixa somente este ano, até que eu escave, adube, e se der fruto, ela fica. Se não, depois manda que eu corto. São passagens distintas, né? Mas vamos discorrer nessa parte aqui da figueira seca, que Jesus teve fome e não encontrou. No meu pequeno entendimento, Jesus sempre foi
é e será. Mas naquele momento que ele estava ali como um físico, homem físico, Deus homem caminhando na terra, as pessoas que olhavam para ele viam uma pessoa. Alguns o conheciam já por Emmanuel, Deus conosco, o Messias, Jesus, o Cristo de Deus, que ainda não era Cristo porque não tinha sido morto e não tinha ressuscitado. O Cristo é depois quando ressurge dos mortos. E quem ouvia ele e entendia, se que cresce, era regenerado, seria transformado. Não por força nem por violência, mas por ação da graça do Espírito Santo, que o convencia das suas misérias, transformando em uma nova criatura em amor. Seguindo o caminho pós-Cristo, ouvindo a sua voz como ovelha, seguindo o seu pastor. Então Jesus é uma parábola viva caminhando na terra. Você entende o que é olhar para Cristo e observar os seus passos, ouvir a sua voz, o seu testemunho de vida, os fatos que ele passava, os milagres que aconteciam aonde Jesus entrava, os seus discursos que ele fazia, os seus sermões que ele executava. Ele era uma parábola viva, demonstrando para as pessoas olharem nele para que vissem a salvação, para que vissem a transformação do caráter, da forma de comportamental, de relacionamento, de vivência, e ser uma nova pessoa, um ser humano melhor de qualidade naquela geografia, naquele espaço-tempo que eles estavam. E hoje, da mesma forma, aonde nós nos encontramos. Nesse sentido, a figueira somos nós. Que Jesus procura alguma coisa que flua de bom em nós, que somos frutos. Em Mateus 13 fala da semente que é lançada no caminho, que os pássaros comem, outros os espinhos sufocam, outro nasce em cima da pedra, não tem terra suficiente, cresce, depois o sol vem e mata, e aquelas que nascem na terra fértil, ela produz frutos de 100, 60 e 30. Em João 15 fala que nós estamos limpos pela palavra, então quando é limpo, mais produz. Quem trabalha com plantas, com videira, figueira, oliveira, que são 3 árvores distintas, símbolos do povo de Israel, que simbolizam a cultura e a fé do povo de Israel. E agora trazemos para a eclésia, povo separado, igreja, pessoas em Cristo. Então os galhos ali que estão em Cristo, enxertados, se estão em Cristo, estão produzindo. E se produzindo estão, se limpa mais porque estão produzindo, e se limpando, produz cada vez mais. E se produz mais, é bom, porque vai distribuir para os outros também aquela essência, aquela graça que está nele, na vida dele, porque ele está em Cristo, em comunhão. E isso não é ser fanático, viver no mundo do fanatismo religioso. Você entende a liberdade em Cristo que te trouxe de uma situação e te colocou nos pés firmes sobre uma rocha e te colocou um cântico novo na tua boca, porque na alma flui essa essência, porque Deus se apoderou do teu coração e você entendeu isso. E quando nós olhamos para Jesus, nesse encontro, e Jesus olha para nós e procura em nós algum fruto, e alguns dão frutos ocasionais. Jesus está dizendo que nós deveríamos sempre ter um fruto para apresentar, não somente em algumas festas santas, alguns frutos ocasionais de feriado santo. Você está entendendo? Ou de algum momento de que você está em encontro com a família no final do ano, que é Natal, daí todo mundo fica naquela sensação de pacificação, de harmonia, mas terminou aqueles momentos daqueles dias, vira-se tudo um tendel, as pessoas já não se entendem, já tem as brigas, tem as desavenças,
tem as pessoas saem até falando do algo que foi colocado e não estava bom. Nós somos assim. Mas Jesus está procurando em nós sempre algum fruto. Não é para ser ocasional, somente de um momento, que seria para nós ser oportunista, como se nós tivéssemos alguma coisa para apresentar só no momento que nós queremos alguma coisa em troca para fazer um negócio. E aí eu coloquei 3 questões que seriam a serôdia, que seria a chuva serôdia, né, comparando a chuva serôdia com nós seródios. Ou seja, ter fruto fora do tempo. Não somente no momento que a gente acha que tem que ter fruto, mas ter fruto fora do tempo. Não somente em umas datas que a gente está dentro do calendário marcado com vermelhinho, que é uma data santa para algumas pessoas. O calendário dessa Semana Santa, da Quaresma, não pode comer carne, etc. Passou aquilo ali, esqueceu-se tudo, é somente uma simbologia. Não precisa ser fanático para ser o ano todo, mas dentro das possibilidades, da tua capacidade de raciocínio, de fruir no meio das comunidades, da tua casa, dos teus negócios, do teu trabalho, saber dizer não para a mentira, não para a ilicitude, não para a corrupção, não para a ilegalidade. Entendeu? Não achando que fulano, ciclano é melhor do que um e do que o outro. Nós todos somos imperfeitos, perfeição somente Deus, o grande eu sou, o grande Espírito, que esteja no teu coração te amaldiçoando e tu tendo esse olhar para dentro dizendo eu quero ser moldado, como vaso novo na mão do oleiro. Ou um fruto atemporal, que seria um fruto que dá em qualquer tempo, seja no calor, na temperatura fria, na temperatura quente, seja na terra alta, na terra baixa. É uma árvore que dá fruto em qualquer circunstância. Está passando dificuldade, está produzindo fruto. Está sendo batido, está produzindo fruto. Está no ápice, está melhorando, produz mais frutos. E o fruto temporão, aquele que dá antes do tempo. Se esperava que daria num mês e ele deu antes. Então o Senhor procura em nós frutos. Essa palavra, que não é uma parábola, mas Jesus é uma parábola viva, quando nós olhamos para ele e entendemos os fatos que aconteceram na existência dele como um homem-deus, ensinando, fazendo os seus sermões, aplicando a bênção nas casas, nas famílias, curando as enfermidades, levantando defuntos, curando paralíticos, dando visão aos cegos, audição aos surdos, transformando o caráter, quebrando os paradigmas, constituindo uma nova natureza humana em cada um naquela época e no passar do tempo até os dias de hoje. Quem entende essa mensagem do Evangelho, esse pão caído do céu, que Jesus mesmo disse, eu sou esse pão, e quem comer desse pão não vai ter mais fome, não precisa comer outro, o pão é Jesus, não precisa comer outro pão, Jesus é o pão, a palavra dele. E tomar água que ele dá, água é virtude, água é unção, água é Espírito, e é Espírito Santo. Quem beber dessa água não vai procurar em outra fonte, porque ele é a verdadeira fonte, não precisa estar procurando em outros lugares. Nas fábulas, nas fantasias, nos contos, em livros escritos por mão de homens que não tem nada a ver da espiritualidade que está na raiz dos evangelhos e nas cartas registradas nos livros do cânon sagrado. Claro que você não precisa nem não ler uma letra se você não sabe ler, mas a fé é pelo ouvir a palavra. A palavra verdadeira, que ela tem a virtude que produz frutos. O maior testemunho da vida do ser humano é a sua caminhada
na terra, segundo a sua produção de frutos da onde passa, por onde passa. Que é os frutos do Espírito, que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, no verso 22 a seguir. Então, tendo esse entendimento, você já é uma nova criatura em Cristo e você produz esses frutos fora do tempo, antes do tempo e o tempo todo. E com certeza ele vai olhar e vai achar alguma coisa em ti, alguma coisa em mim, que possa ser útil para a tua casa, para a tua família, para a sociedade, para o teu trabalho, para o cargo que tu ocupa, para fazer a diferença nos ambientes onde tu se encontra. A palavra de Deus era essa, na noite desse dia, e quero que você reflita e fique essa palavra martelando no teu coração durante a semana, para um próximo encontro. Que Deus abençoe ricamente os teus projetos, a tua casa, a tua família, que te dê muita saúde, que aquilo que você está colocando nos pés do Senhor em oração, Ele abre a janela, a porta do céu e derrame as bênçãos sobre a tua vida. E os projetos e os propósitos sejam concluídos de acordo com a vontade, porque aquilo que é melhor, com certeza Ele vai conceder para ti, para os teus objetivos. Mas tenha paciência e tenha muita perseverança. Amém? Quer dar tchau, bichinho? Paz e graça, irmão. Quer vir aqui? Por quê? Hã? Vou ver quem tá aqui. Vamos ver aqui a Gislaine Silveira. Boa noite, Gislaine. Boa noite, dona Jane. Jane Fim. Boa noite, dona Cleusa. E a Marinha Evinha. Boa noite para todos vocês aí. Fiquem na paz e na graça. Foram essas pessoas que eu encontrei aqui. A Neí, eu acho que também está ali. Eduardo Espíndola. Ah, a Neí também entrou aqui. A Thaís, o Celso Pacheco. Tá, a Thaís, Eduardo Espíndola. A prima Lenita. A Lenita Golembieski. Aham. Cleusa. Já falei. Então terão estes aí, ó. Paz e graça. Ah, sim, eu vi, você botou um coraçãozinho aqui. Um coraçãozinho grande, né? Então tá. Vamos lá. Até a próxima oportunidade. Deus nos abençoe. Deus abençoe todos nós, todos vocês. E vamos em frente. Amém. Concluir. Shalom. Goodbye. Fique na paz e na graça de Cristo. Amém.